Nada como um dia após o outro, mas se cada dia for único em si mesmo. Implicamos muito com a rotina amaldiçoada, enfadonha e mal falada rotina. Principalmente quando estamos entediados, consumidos por uma espécie de tempo linear, parecendo agarrado na mesma intensidade de uma constante roda viva, onde não nos ocorre nada de mais nem de menos, sem perspectiva de mudança ou de algum fato novo. Sabe aquela semana que nem precisamos mais de despertador, de cartão de ponto, de pensar o que vamos comer no almoço, porque já amanhecemos tão ligados no piloto tão automático que poderemos cochilar em pé e sem prestar muita atenção no que fazemos e faremos, pois tudo se cumprirá perfeitamente, como sempre. Sabe desse tipo de semana? Não precisamos nem tentar imaginar o que não acontecerá no serviço, na escola ou com os contínuos e já esperados diálogos com colegas, familiares, porteiros, taxistas, clientes e funcionários de bancos e lanchonetes pelos quais passaremos, sabe esse tipo de coisa? Como poder-se fazer uma aparentemente mesma coisa todos os dias sem se prender em uma espécie de redemoinho inescapável? Triste, né? Bem, tentemos então analisar uma rotina pelo lado bom. Mas espera lá, existe algum lado bom em uma rotina? Sim, existe sim, graças a Deus. E graças a Deus que a rotina existe. Já pensou se seu dia fosse todos os dias uma emocionante e hiperativa aventura irracional e sem fim? Com intensas mudanças, inovações e acontecimentos inesperáveis? Ao invés daquela roda viva, fosse uma inconstância viva? Um novo serviço a cada mês, em uma nova empresa a cada ano? Uma nova casa, uma nova cidade, novos amigos e os mais novos e diversificados acontecimentos rolando sempre, sem se poder criar um canto seu, sem chão e sem raízes? Já pensou? Imagine que deveria ser uma maravilha, né? O mundo lhe pareceria um grande parque de diversões, com uma imensa, inevitável, inescapável roda gigante. E por falar em parque de diversões, será que a vida dos funcionários desses itinerantes parques, circos e ciganos não acontece meio que assim desse jeito? Você realmente encararia por um longo tempo uma vida nesses moldes? Fala a verdade. Porque de vez em quando tirar uma folga, um feriado prolongado, umas férias não muito planejadas, uma viagem a um lugar desconhecido, mergulhar em uma inesperada aventura com alguém totalmente novo em sua vida e relacionamento, ou o desbravamento de novas instâncias, experiências, nos pode ser saudável, renovador, espairecedor, uma troca de óleo das engrenagens da roda viva de nossa rotina diária. Tudo isso é verdade e muito bom quando nos ocorre de forma consciente, responsável e com o mínimo de cuidados e prevenções, certo? Mas fazer dessa não rotina uma regra e não uma exceção, uma constante e não uma oportunidade, com certeza poderia, creio eu, vir a ser muito mais prejudicial e exigir muito mais de nossos recursos egóicos, até mesmo de nossos recursos físicos e psíquicos. Nenhum de nós, seres humanos, é dotado de recursos infinitos para encarar uma não rotina plena, de suprema instabilidade, variedade infinita, incessante, sem chão, sem âncora, sem raiz, sem porto, ainda que mais ou menos seguro,
e sem vínculos, ainda que mais ou menos confiáveis e estáveis. Como também é de nossa espécie, do nosso interagir psíquico, buscar por certezas, por muitos meios sociais e interação segura, dando mais ou menos certo e nos oferecendo um retorno, ainda que mais ou menos compensativo, da busca por uma estruturação, pela edificação de um lugar físico e de conforto psicológico, no tempo e no espaço, de se existir e de se experimentar, de se viver e escrever sua própria história de vida. Ainda que essas buscas não se considerem lá muito bem, nem venham a se estruturar na mesma proporção das perspectivas, buscas, e com certeza em uma constituição tão segura assim, porém o que verdadeiramente importa são as tentativas por essas buscas, a incansável necessidade, necessária fé e a sempre imortal esperança. Somos naturalmente, e sua grande maioria, esse tipo de ser dentro da comunidade e da universalidade humana. A tão famigerada rotina, quando bem administrada e posta em prol do atendimento de nossas necessidades psicossociais, profissionais, financeiras, intelectuais e de recursos pessoais, as mais diversas, pode sim e deve ser para nós de grande valia, orientação, estabilidade e de sensação de segurança nos mais variados aspectos psicossociais. Uma rotina não necessariamente está condenada a ser maçante, tóxica, entediante, estressante e uma repetição automatizada e imutável, apenas pelo fato de ser uma rotina, ou seja, uma repetição diária da condução geral e norteadora do meu dia a dia. Penso sim e devo até mesmo cumprir minha rotina diária das mais diversas formas inteligentes, criativas, aprazíveis e diferenciadas, mesmo sem muita emoção e grandes acontecimentos, tornando cada dia um dia em si mesmo, e não tornando todos os dias em um mesmo repetitivo, chato, cansativo, monótono e automatizado dia. Como, por exemplo, no denunciado e imortalizado por Charles Chaplin em sua obra Tempos Modernos. Quem assistiu há de se lembrar, e quem ainda não teve a oportunidade, corra atrás, pois vale a pena. Tempos Modernos. Imagine você mesmo, de segunda a sexta-feira, se levantando cedo, tomando um bom ativador e despertador banho, frio principalmente, um bom e possível revigorante café da manhã, pegando seu carro, ou moto, ou bicicleta, ou ônibus, ou mesmo a pé, e seguindo para o seu trabalho, ainda que lá venha ter que cumprir rotinas estabelecidas, junto às mesmas pessoas de horários compartilhados por 8 a 10 horas diárias, levar seu próprio almoço ou consumir o da empresa, ou almoçar entre 2 ou 3 restaurantes de sua escolha, geralmente com os mesmos colegas de almoço de todo dia, e após todo o expediente, retornar à sua casa para finalizar mais um repetido dia, dormir e descansar o possível, para o dia seguinte retomar com tudo de novo. E depois, no sábado e domingo, acabar por repetir mais ou menos uma mesma rotina semanal de ir ao mesmo clube, mesmo boteco ou lojas, ou reencontrar mais ou menos os mesmos parceiros ou parceiras de final de semana e por aí afora. Reexperimentar todas essas mesmas coisas, ainda que das mais variadas diferentes formas de execução e de revivência delas. Mas, como sempre digo, na vida tudo pode ter dois lados. Depende do prisma em que observamos. Muitas vezes, viajando no pensamento, olhamos para nós mesmos e tiramos um momento para avaliarmos nossa rotina e nos colocarmos a peneirar dela o que nos reverte em benefício e prazeres
e o que nos recai como importunamente repetidor. Mas se o fazemos de uma forma assegurada por essa própria rotina, por mais que ela nos pese de alguma forma, e reconhecemos como compensadora e útil em alguma instância de nós mesmos, concorda? Se fizermos assim. Porém, quando retomamos o pensamento sobre uma rotina que nos fora interrompida por causa de uma demissão, de transferência de cidade, de local de trabalho ou motivo de saúde, acontece, não há quem não reinvoque aquela rotina que em pensamento, com saudade e apreço. Não é mesmo assim que acontece? Experimente ficar desempregado ou sem trabalho por um bom tempo, devido a consequências naturais de chuvas e enchentes, como vivemos recentemente, ou de incêndio e perda de equipamentos em nossa empresa de trabalho, ou até mesmo por questões sazonais de mercado ou de mudanças políticas e sociais. Pergunte a quem já passou ou passa por isso e verá o quanto valoriza e reinvoca sua agora velha, boa e saudosa rotina. É ou não é assim que ocorre? Quando por um motivo qualquer assistimos à interrupção e quebra imediata e robusta de nossa atual rotina, quase sempre nos colocamos a considerá-la com mais apreço, a relembrar dos incríveis bons momentos que ela nos proporcionou e das boas vantagens que ela nos propicia e que, de forma automatizada, nos encontrávamos mergulhados e engajados nela. Não parávamos para apreciá-la, modificá-la aqui e ali, reinventá-la e recriá-la para nosso melhor desempenho, benefício e cumprimento da mesma. Muitas vezes passamos por isso. Ou então pergunte a alguém que se aposentou recentemente, sem nunca ter se preparado ou pensado ou se preparado para isso, ao longo de sua vida de atuação profissional, e que ele realmente acha hoje daquela chata, monótona e torturante rotina de outrora. Será que vai falar de um lugar de amaldiçoá-la? De um lugar de dizer o quanto ela era sufocante e tóxica? Ou será que irá puxar por um certo saudosismo e apreço ao se referir a ela e aos bons tempos em que a desempenhava com seus saudosos colegas e com seus adquiridos e prazerosos dotes para desempenhá-la, e que diz com maior orgulho: será só ele que as tinha dessa forma? Não encare sua rotina como um mal necessário à sua vida profissional, ou como uma cruz que você é obrigado a carregar e desempenhar, apenas para dar sustento a si e aos seus dependentes. Não faça isso. Pergunte a si mesmo se sua rotina lhe pesa mais como exercício próprio de executá-la, em decorrência de habilidades e recursos próprios que você não domina ou não tem para oferecer ao desempenhá-la, se é devido ao seu desempenho em sua prática laboral que você detesta, que não é o que você mais queria ou sonhou para si mesmo, e que cumpre apenas por obrigação e necessidade vital. Ou até mesmo que se trate de uma rotina que teria tudo para ser prazerosa, profícua e de bom e agradável preenchimento do seu dia a dia, mas que você ainda não a adequou ao seu modus vivendi, à sua rotina pessoal, conjugal e familiar. Ou que esteja simplesmente sofrendo a má influência de suas outras atividades alheias a ela, a essa sua rotina. Uma boa rotina, bem estruturada e devidamente administrada por você, com qualidade e com a temperança que você poderia imprimir-lhe, pode sim ser útil, agradável e compensadora,
em sua execução diária, semanal e mensal. Afinal, uma rotina bem estruturada e estabelecida entre trabalho, lazer e prazer pessoal e coletivo, a órbita de sua convivência, pode sim lhe fornecer amparo, segurança e um prazeroso retorno ao seu desempenho e às suas mais diversificadas atividades do dia a dia. A rotina não tem sempre que carregar esse mau estigma de ser chata, tóxica, estressante e sufocante, como já disse. Pois se assim estiver sendo para você, pode ter certeza de que algo está muito errado ou indo muito mal com a sua elaboração dessa rotina. Ou simplesmente com você mesmo e sua forma de atuar e lidar com suas questões pessoais e que por isso mesmo colidem de frente e diretamente com a execução da rotina que você necessita estabelecer, é obrigado a estabelecer, para a obtenção dos ganhos que ela poderia propiciar e reverter em seu benefício financeiro, conjugal, social, familiar, enfim. Como também você não deve forçar no seu limite, nem impor a si mesmo, uma rotina incompatível com seu psiquismo e com sua janela para o mundo e que não lhe caiba e nem se encaixa em sua cabeça, em seus recursos e nem em suas competências e conveniências pessoais. Você pode e deve tanto tentar adaptar-se a uma rotina que a vida lhe oferece e até lhe imponha, quanto tentar adequar essa mesma rotina à sua vida atual, conforme seus mesmos recursos e condições gerais. Nem sempre as coisas podem ser do jeito que pretendemos, quase sempre não é, né? Desejamos ou fantasiamos para nós. Mas isso não nos impede de sonhar, fantasiar e buscar mudar as coisas para o nosso modo, por nós otimizados em nosso querer. Faça a sua rotina trabalhar por você. Busque você e sua rotina se adequarem recíproca e mutuamente. Almeja estudar, trabalhar, investir sempre em si mesmo, até conseguir performar seu trabalho, rotina, prazer, lazer, para obter um êxito maior e mais compensador para você. Você pode até dizer, mas é tudo tão difícil, trabalhoso e cansativo? Concordo. Porém, lembra você que na vida nada é fácil e algumas coisas são ainda mais difíceis. É isso mesmo. Na vida nada é fácil e algumas coisas ainda por cima são mais difíceis. Mas não se entregue nunca sem tentar com todas as suas forças, ainda que eles sejam por hora limitadas, buscar por alguma forma de obtenção, de evolução, de crescimento, de compensação por seus esforços, porque a vida cobra sim, mas compensa, em algum momento, aos que nela se dedicam por incansáveis buscas sobre a fé. Sonhos e fé. A obrigação mais exigível e universal nessa vida, penso eu, é exercer seu direito supremo e pleno de buscar sempre ser feliz, de realizar-se, de evoluir em todas as suas instâncias, espiritual, mental, profissional, física, psicológica, conjugal para os que a querem, social, fraternal, intelectual, em todas as demais formas de ser e de experimentar-se como ser pleno. E esta, posso dizer, foi nossa apreciação e consideração sobre o tema. Nada como um dia após o outro, mas se cada dia for único em si mesmo, e não nada como um dia após o outro, repetidamente o mesmo, mas se cada dia for único em si mesmo. E lembre-se, indignar-se, sim, sempre que preciso for e que lhe provier. Resignar-se, porém, sempre que oportuno e necessário lhe couber.
jamais desanimar-se, entregar-se ou acostumar-se à dor. Eu sou Guilherme Magalhães e compartilho com você. A psicologia é uma oportunidade de conhecer a si mesmo e, ao se conhecer, poder saber-se, resolver-se e desfrutar melhor de seu existir e em ser você mesmo sempre. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.